Esta comunicação começa aqui em 1984. Portanto, estamos a 21 de junho de 1984, data da celebração do primeiro aniversário do Centro de Arte Moderna, CAM. No CAM é inaugurada uma exposição de e sobre Almada Negreiros. E, inserido no assim chamado Projeto Almada, tem lugar o espetáculo Deseja-se Mulher, programação do Serviço de Animação, Criação Artística e Educação pela Arte, ACART. Desculpa, podias pôr sem... Portanto, parado. Desculpem. Programação do Serviço de Animação, Criação Artística e Educação pela Arte, ACART, dirigido por Madalena Perdigão. José de Azeredo Perdigão, presidente da Fundação, anuncia que a construção do complexo cultural da Fundação se encontra concluída. Está oficialmente reconstruído e aberto ao público o Parque Gulbenkian. Portanto, este parque como o conhecemos hoje, mais ou menos. Para outubro seguinte, fica a entrada em funcionamento do Centro Artístico Infantil, parte integrante do ACART. É uma nova etapa da vida do complexo cultural da Fundação Carlos de Gulbenkian que se anuncia, diz a imprensa. Para entender que nova etapa é esta, importa situarmos este momento em continuidade com outros dois momentos. A abertura do Centro de Arte Moderna um ano antes, em julho de 1983, e a conferência de imprensa, onde é divulgado o programa do ACART em maio de 1984. É a entrada em funcionamento do centro no seu todo, museu, Serviço de Documentação e Pesquisa e ACART, o que aqui está em causa. Trata-se do início da atividade regular deste centro, do começo da sua construção como lugar no conjunto do Complexo Gulbenkian, da cidade de Lisboa, de Portugal e mais tarde do mundo. E do que poderá vir a produzir, ocupando espaço em cada uma destas cartografias, constituindo-se enquanto zona de contacto, para recuperar uma terminologia de Marie-Louise Prat, ponto de encontros vários entre obras artísticas, artistas, público, posições estéticas e existenciais, noções de arte e de cultura e formas de percepção e de relação entre estes vários elementos. Mas voltemos à data em que estávamos. O projeto Almada estendeu-se de julho a setembro de 1984, compreendendo, para além da exposição em programação do ACART, um colóquio, o multimédia de Ernesto Sousa, Almada, Nome de Guerra, cuja capa acabámos de ver, e 3 espetáculos, Deseja-se Mulher, com encenação de Fernanda Lapa e música original de Carlos Zíngaro, antes de começar, de Lourdes Castro e Manuel Zimbro, e Almada Dia Claro, de Castro Guedes, e música e animação de Constança Capdeville. Pronto. No programa de Deseja-se Mulher, o espetáculo dessa noite pode ler-se. O primeiro projeto em que pensei quando decidi aceitar o convite para regressar à Fundação Carlos de Gulbenkian foi o projeto Almada Negreiros. Pronto, deixo-vos aqui, podem ler. Posso ler um bocadinho mais. Por se tratar de um grande artista português, por ser um homem de talentos multifacetados que propiciavam a realização de manifestações culturais pluridisciplinares, pelo facto de a sua obra ter um peso particular no Centro de Arte Moderna, constituindo a porta de ingresso na sua galeria. Por ter sido sempre um homem do futuro, do risco, do inconformismo. Deixo-vos aqui e vamos agora... Portanto, este aqui é Ernesto, é o Almada, o Nome de Guerra, programação do ACART e... Alguns meses mais tarde, no programa de Almada, Nome de Guerra, Madalena Perdigão dirá: a revisão crítica da cultura e da arte portuguesas continua a ser necessária. Todas as achegas são úteis. Daí o interesse desta apresentação de Almada, um nome de guerra, fazendo suas as palavras de Ernesto Sousa num texto de 1969, republicado para esta apresentação. A 2 anos da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia e 10 anos passados sobre o 25 de abril de 1974, a ex-diretora do Serviço de Música, a quem se deve a criação do balé, do coro e da Orquestra Gulbenkian, e mais tarde a reforma do Conservatório em 71 e os jurados projetos de reestruturação do ensino artístico nacional em 78, aceita regressar à Fundação Carlos Gulbenkian. Vem dirigir o serviço ACART. E o primeiro projeto em que pensou quando decidiu aceitar este convite foi o projeto Almada. Esperem-me. Figura emblemática, tornada programática, Almada é, como vemos, novamente um nome de guerra, porque a revisão crítica da cultura e da arte portuguesas continua a ser necessária, todas as achegas são úteis. A isso veio o ACART, parece possível dizer, por isso aceitou Madalena Perdigão o convite para regressar à Fundação Carlos de Gulbenkian. O que coloca a escolha desta figura e o desenho da programação do projeto Almada em continuidade não apenas temporal, mas de nexo, com a escrita daquele que haveria de ser o programa do serviço. Vou-vos ler só um bocadinho do programa. O que vamos ser?
Vamos correr riscos, vamos cometer erros. Vamos permitir que outros corram riscos e cometam erros. Vamos ser um fórum aberto para a discussão dos problemas da cultura. Vamos ser um local de encontro de artistas. Vamos estar abertos à inovação e à experimentação. Vamos ser exigentes na qualidade artística e na disciplina do trabalho. Vamos procurar estabelecer um contacto estreito com o público que apetecemos crítico e não apenas consumidor. Vamos promover a colaboração entre si de compositores, intérpretes musicais, diretores teatrais, atores, coreógrafos, bailarinos, artistas plásticos e gráficos para criarem obras multidisciplinares. Vamos ser um espaço vivo em que se passa de uma exposição a um espetáculo de teatro ou de dança, em que se assiste a um concerto e se fica para a projeção de um filme ou para a leitura de um poema, em que se participa num espetáculo em que tudo isto acontece ou em que tudo pode acontecer. Deixo-vos com o resto. A 13 de maio de 1984, alguns meses antes do momento sobre o qual aqui nos debruçamos, Maria Madalena Perdigão divulga o programa do ACART no mesmo dia em que anuncia o projeto Almada. Para a ocasião são convocados jornais, revistas, televisão e em especial os recentes suplementos de cultura de vários jornais. O programa estrutura-se em torno de 4 pontos. O que vamos ser, em que acreditamos, o que não vamos ser nem fazer e o que pretendemos fazer. No teatro, na dança, no cinema, na música, nas artes plásticas e na arquitetura, e ainda vídeo, fotografia, mímica, circo, marionetas, etc. E o seu tom é, a um tempo só, programático, de declaração de princípios e de manifesto. Se por um lado a tónica geral, como na maioria dos manifestos, é futurizante e inaugura para de então em diante um novo tempo, vamos ser, vamos correr riscos. Por outro lado, o texto explicita programaticamente e área a área ações muito concretas, produções próprias, apresentação de sessões, as tais ações de que o novo tempo se tecerá e que o ajudarão a compor. Isto porque, de acordo com as modernistas declarações de princípios que norteiam a ação do serviço, a arte é essencial à vida, é uma forma imperativa de educação, um fator de aproximação entre os homens e de paz, e todos devem ter acesso à arte nas suas múltiplas formas. Em Manifesto Equals Theatre, Martin Puchner traça uma genealogia da forma manifesto no campo artístico, sobretudo, chamando a atenção para o modo como os manifestos agem discursivamente, quer provocando uma ruptura no contínuo do tempo, inaugurando uma temporalidade futura, de que o manifesto em si seria então o primeiro momento, quer declarando uma nova ordem das coisas, quer exortando a formação de algo a vir, algo que será ontologicamente formado por essa nova ordem, quer situando-nos num dado momento histórico, dando-nos conta do tempo presente por contraposição ao tempo que se quer instaurar. Puchner dá conta de uma tensão entre a performatividade e a teatralidade de um manifesto, avançando com a sugestão provisória de que quanto mais teatral um manifesto é, tanto menos performativo ou efetivo, portanto levado à prática, em suma, ele pode ser. Dando como exemplo o manifesto do Teatro da Crueldade de Artaud, que é tão teatral que se tornaria dificilmente realizável num lugar outro que não a escrita. Como veremos, o programa do ACART, pelo contrário, poderia dizer-se bastante performativo. Antes ainda de regressarmos à Almada... Vamos voltar aqui atrás. Antes ainda de regressarmos à Almada, olhemos para o programa do ACART à luz da proposta de Martin Puchner, procurando encontrar nele as coordenadas do tempo que lhe dá origem e pensando que estas coordenadas são as mesmas que impelem ao ressurgimento de Almada como figura emblemática e programática. Atendemos àquilo de que este serviço se quer distanciar. Portanto, o que não vamos ser nem fazer, que é o terceiro ponto. Não vamos preferenciar escolas ou correntes estéticas, não vamos adotar conceitos estreitos de nacionalismo estéril, não vamos ter preconceitos quanto a géneros artísticos nem quanto a formas de expressão consideradas mais ou menos nobres, não vamos ter companhias residentes, não vamos confinar-nos nos espaços do Centro de Arte Moderna, mas sim abrir-nos à itinerância no país e no estrangeiro, não vamos competir com iniciativas de outras entidades, de dentro ou de fora da Fundação, mas sim preencher lacunas eventualmente existentes. O que nestas afirmações parece estar em causa é um tempo só a afirmação de um território duplamente expandido na geografia dos géneros e na topografia dos países. Não vamos adotar conceitos estreitos de nacionalismo estéril, não vamos ter preconceitos quanto a géneros artísticos, nem quanto a formas de expressão consideradas mais ou menos nobres, e uma ruptura com o modo de produção. Não vamos ter companhias residentes. Esta vontade de expansão do território para lá, quer das fronteiras da nação, quer dos limites do género, deixa-nos entrever a rigidez institucional destas mesmas fronteiras, coisa facilmente compreensível tendo em vista o quadro nacionalista e conservador institucional herdado do Estado Novo e não completamente estabilizado a nível institucional, pelo menos pelo PREC, o que justificaria a última frase.
Não vamos competir com iniciativas de outras entidades, de dentro ou de fora da Fundação, mas sim preencher lacunas eventualmente existentes. O ACART irá operar para lá das fronteiras nacionais e entre géneros, preenchendo lacunas. Portanto, tenho aqui... Preenchendo lacunas. A noção da falta será uma constante no seu modo de atuação. Em 1984, a Fundação Carlos Gulbenkian ocupa, do ponto de vista institucional, um papel central no panorama cultural da cidade de Lisboa e do país. Não nos querendo alongar muito sobre este ponto, podemos relembrar que instituições como a Culturgest, o CCB ou mesmo Serralves ainda não tinham aberto e que o primeiro Centro de Arte Moderna do país havia sido inaugurado no ano anterior. Permite-nos igualmente situar pela interdisciplinaridade e pelo internacionalismo europeísta a escolha de Almada como figura fundadora. Escritor, pintor, desenhador, poeta, autor de coreografias e bailados, manifestos, tapeçarias e murais, Almada, figura pública, estará sempre, como a imprensa da época nos faz ver, na interseção entre os temas moderno, Europa e Portugal. Temas estes que, a 2 anos da entrada de Portugal para a CEE, são autênticas máquinas movidas pelas tensões que os atravessam e pelo que em torno delas se joga. Como nos diz André Lepecki em Dancing Without a Colonial Mirror, Modernity, Dance and Nation in the Works of Vera Montero and Francisco Camacho, 85-97, os termos Europa, Nação e Moderno constituem, nesta altura e antes do mais, um apelo, o omnipresente slogan de um processo coreopolítico em curso. Um processo cujo passo, necessariamente demasiado veloz, acarreta consigo um esforço generalizado de amnésia da guerra colonial, do passado recente dos anos do PREC, de 48 anos da ditadura, implicando, como qualquer transformação histórica abrupta, uma reconfiguração da experiência da corporalidade dos sujeitos, o que, longe de ser um processo pacífico, é um processo atravessado por tensões e contradições várias. É neste terreno, o da reconfiguração desta experiência, que o ACART, com os seus desfiles de corpos em performance, corpos nus, urbanos, cosmopolitas, multiculturais, exageradamente rápidos ou lentos, com os magotes de gente que acorria às suas iniciativas povoando os seus jardins, com os seus ciclos de eventos onde a participação e a discussão se tornam prática comum e a ida ao museu um hábito, será pródigo, como veremos. Articulando modernidade e corporalidade, a propósito do caso português... A propósito do caso português, Lepecki remonta a Almada Negreiros e ao seu manifesto escrito a propósito da vinda dos ballets russos a Lisboa em 1917. Nele encontra-se expressa a vontade de transformar o corpo português, visto como anacrónico, num corpo europeu moderno. Como sublinha Lepecki, este manifesto é importante na medida em que articula abertamente o desejo político metamórfico que a modernidade implica, insistindo em que uma transformação social e histórica em direção à modernidade tem necessariamente de envolver uma reconfiguração da experiência da corporalidade dos sujeitos, o que somente pode ser feito por via de uma autoaprendizagem. De facto, em 1917, tomando como inspiração um dos mais belos exemplos da civilização moderna europeia, estou a citar o Almada, os ballets russos, Almada impele os portugueses a aprenderem como se educarem a si próprios. Vejamos. Vou ler uma citação que o André Lepecki faz deste manifesto. Portanto, português, atenção, é a ti próprio que nos dirigimos. Vimos propor-te... Bem, tu se calhar lês melhor do que eu. Queres que eu leia? Quero, vá. Desculpa. Português! Mas com calma. Desculpa. Português, atenção, é a ti próprio que nos dirigimos. Vimos propor-te a tua liberdade. Escuta! Sabemos muito bem a beleza da brutalidade da nossa missão. Pesámos bem esse quase impossível de fazer de ti um europeu. E, apesar disto, resolvemos entregar-te nas tuas mãos um método para, por ti próprio, ganhares a tua liberdade. Continua? Sim. Escuta! Os bailados russos estão em Lisboa. Isto quer dizer, uma das belas etapas da civilização da Europa moderna está na nossa terra. Espera, um minuto. Agora, aqui. Sim. Sim, sim. Tendo reunido em si extraordinárias realizações da arte moderna e maravilhosas aplicações da ciência, os bailados russos dispõem de todas as vantagens para facilitarem a compreensão das atitudes, síntese, toda a duração da juventude, até esta grande vitória da civilização moderna europeia, o máximo da disciplina individual, o domínio absoluto da personalidade. É justamente o que tu, português, vais aprender nos bailados russos, educar-te a ti próprio, aprender os teus deveres para contigo e para com todos, aprenderes a resolveres todas as tuas possibilidades, isto é, aprenderes a seres completo, a dares completo para a civilização da Europa moderna.
Aproveita, portanto, português, vai ver os bailados russos, vai ver como é belo e luminoso o cérebro da Europa, vai ver esse gesto dominador e sumptuoso da civilização da Europa moderna. Vai aprender a seres feliz por tua própria iniciativa, vai aprender essa mecânica da disciplina, onde a tua juventude está graduada até à tua emancipação geral. A ti, português, a todos os portugueses, com esta brutal energia do nosso puro sangue, de artistas conscientes, com os nossos olhos atentos na Europa, exigimos imediatamente essa colossal diferença entre civilismo e disciplina. José de Almada Negreiros, poeta futurista, Rui Coelho, músico, e José Pacheco, arquiteto. Bem, desculpem, não sei se... É sempre difícil ler estas coisas. Mas pronto. Voltando aqui atrás, portanto, o que somente pode ser feito por via de uma autoaprendizagem. No entanto, e disso poderá eventualmente dar conta o renovado interesse pela figura de Almada em 84, a desejada transformação geral por via de uma autoaprendizagem que Almada preconiza só poderá realmente ter lugar mais de meio século depois, quando uma série de práticos, discursos e instituições, entre eles o serviço à carte e o lugar maior do CAM, se constituem enquanto lugares, temas e experiências dessa aprendizagem, não acontecendo de facto com a passagem dos balé russo por Lisboa como Almada fantasiara. Apenas várias décadas mais tarde, será possível aos portugueses, estou a citar, alcançarem a liberdade pelas próprias mãos e darem-se por completa à moderna civilização europeia, aprendendo a educarem-se a si mesmos, dado que tal estava dependente de alterações sociais, culturais e históricas radicais. Só depois do fim do regime colonial em 74, da abertura cultural à Europa e ao mundo e da transformação profunda que o fim do Império impôs à autoimagem do país, que em poucos anos passou de colonial a europeu, estas mudanças seriam massivamente possíveis. Mas não são unívocas nem pacíficas, antes objeto de negociações, contestações e apropriações várias, situadas em lugares, práticas, discursos e instituições concretas, como um olhar atento ao caso do Accart pode dar conta. Apenas então, diz-nos ainda Lepecki, poderia a percepção do corpo nacional passar de inexistente, pura negatividade, ao entendimento do corpo como agente de transformação, com a abertura que tal implica. O autor, Lepecki, refere-se aqui explicitamente ao entendimento do corpo nos trabalhos de Vera Mantério e Francisco Camacho, e as suas palavras ecoam a crónica de Alexandre Melo, Os Portugueses Não Têm Corpo, publicada no Jornal Expresso em 93. Crónica esta escrita justamente depois de Alexandre Melo ter assistido a solos de Vera Mantério e Francisco Camacho. É de notar que nos anos 80, Mantério e Camacho estiveram ligados ao Ballet Gulbenkian e que, como outros bailarinos do Ballet Gulbenkian, eram presença frequente nas iniciativas do serviço à carte, que consideram mesmo das suas grandes influências da altura, em termos culturais, coreográficos e mesmo existenciais, como me disse Vera Mantério em entrevista. Ao se referir à passagem da percepção do corpo nacional de inexistente à agente de transformação, Lepecki faz eco da argumentação de Alexandre Melo de que o corpo estaria ausente dos discursos públicos no Portugal contemporâneo, nessa altura, constituindo a obra de Mantério e Camacho, onde o corpo aparece, um corpo sexualizado, carnal e não metafórico ou abstrato, uma exceção. Melo, aponta Lepecki, constrói a sua argumentação recorrendo em primeiro lugar à enumeração de uma série de escândalos públicos envolvendo o corpo no final da década de 80 e início de 90. Escândalos estes que, porém, não foram objeto de contestação ou indignação pública de maior. O caso de um psiquiatra do Serviço Nacional de Saúde que, por não aprovar a vida degenerada do paciente, rejeitou tratar um homossexual seropositivo deprimido. A absolvição de altos funcionários do Ministério da Saúde acusados de, com conhecimento de causa, fornecerem sangue infectado com HIV aos hospitais públicos. A falta de uma política pública de esclarecimento e prevenção da SIDA. As séries de mortes de doentes hemofílicos por negligência médica no Hospital Público de Évora. Os rotineiros e inexplicáveis falecimentos de jovens recrutas durante o serviço militar obrigatório. Tudo isto, dado que o corpo, estou a citar, não tem lugar nos discursos dominantes da sociedade portuguesa, levaria Alexandre Melo, Lepecki diz-nos, a interrogar-se mesmo sobre se os portugueses teriam um corpo. O facto de a crónica de Alexandre Melo vir a propósito da presença súbita do corpo por via dos trabalhos de Vera Mantério e Francisco Camacho, para os quais a ação do serviço à carte é uma influência importante, localiza-o, em minha opinião, como uma condição de possibilidade desta presença, não de toda única, atribuindo-lhe o papel de plataforma privilegiada para o que Lepecki descreve como sendo complicado processo de, e estou a citar, a ativação de um corpo dançante imerso na contemporaneidade e a refletir o nervosismo da história, ao qual se deu o nome de nova dança portuguesa.
E, de facto, o serviço à carte, apontado pela nova dança portuguesa como uma das suas principais influências, parece agir precisamente na confluência entre a apresentação institucional de novas práticas performativas e coreográficas e o aparecimento de uma série de lugares, discursos e práticas sociais, nos anos 80, ao lado dos quais tem de ser situado. Neste sentido, a ação do ACART, inserido que está no primeiro centro de arte moderna do país, pode ser visto como fazendo parte daquilo que Tony Bennett, em The Birth of the Museum, partindo de uma grelha Foucauldiana, onde justapõe a emergência simultânea no século XIX, do museu e de uma série de espaços, a escola, as bibliotecas, as galerias, os grandes armazéns, chamou o complexo exibicionário, um conjunto de instituições que tinham por objetivo a autoformação dos cidadãos dos recém-laicidades-Estados. Uma autoformação que, de acordo com Lepecki na Senda de Almada, tem necessariamente de passar pela reconfiguração da experiência do corpo. Tendo participado ativamente na nova dança portuguesa, como crítico, cenógrafo, dramaturgo, companheiro, Lepecki sustenta que no Portugal pós-fascista e pós-colonial, recém-europeu, o corpo, não como abstração, mas como matéria concreta, ponto de confluência dos nervosismos e das pressões da história, mas também das suas potencialidades emancipadoras, encontra na dança um local singular para a evocação de imagens e discursos sobre estas mesmas tensões, constituindo-se num campo de experimentação social e existencial. A performance, e em particular a dança, daria assim corpo, tornando-as visíveis, às, retomando as palavras de Almada, contradições da brutalidade da missão só realizável por via de uma autoaprendizagem e de uma autoentrega à moderna civilização europeia, de transformar os portugueses em europeus. O serviço à carte, operando a partir do Centro de Arte Moderna e jogando um papel importantíssimo na produção e apresentação de artes e práticas performativas, constituir-se-ia como um dos seus lugares, pelo que não é de estranhar que tenha a Almada como figura fundadora, o mesmo Almada que, com todas as contradições que tal implica, em 1917 exortou a que essa transformação tivesse lugar. Muito obrigada.